Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bom, queridos irmãos, teremos hoje, como sempre, um estudo para sermos, uma reflexão para sermos sobre o Evangelho. Hoje é um capítulo muito interessante, não? Não separei os que Deus ha unido. Penso que há, tem um Y que está faltando, ha unido. Este tema é muito interessante, porque nos faz reflexionar de um modo bem geral. No Evangelho todo, advindo das leis morais, sempre traz uma reflexão que podemos, em um só capítulo, focarmos num ponto básico dele e extrairmos daí um ensinamento mais abrangente para nossas vidas, de vez que a parte moral do ser é a parte básica de por que estamos e como estamos em este processo de evolução. Porque estamos tendo esta experiência reencarnatória, por que estamos vivendo esse progressar, não? A doutrina espírita nos traz uma reflexão muito interessante, que é a reencarnação. E o que é a reencarnação? É uma repetição. É aquele aprendizado constante que vamos fazendo, não? Existe um processo de evolução em que nossos espíritos estão desenvolvendo. E a primeira coisa interessante para reflexionarmos quando traz esse capítulo é que traz Kardec dois temas muito interessantes, que é o casamento, o matrimônio e a separação desse matrimônio. Isto é, um processo de união e um processo de separação. Mira que isto já nos traz uma reflexão para sermos, que é o processo da criação. Tudo que está criado está num processo de evolução, não? Está num progressar constante. Há o que chamamos, os espíritos nos ajudam a entender, uma lei natural, que é o próprio sistema de criação de Deus. Como isto está criado? Mira que sabemos que tudo está em movimento. Estamos num movimento constante, não? Até o ponto que nós temos inteligência e sabemos que estamos em movimento e estamos andando em cima de um filo, não? Mira os artistas, os malabaristas, não? Que caminham em cima de um filo, tudo está em movimento. Estamos andando nesse filo num processo de evolução. A lei eterna é um progressar constante, é uma evolução. Lo mais que o homem chegou a entender nossa realidade cósmica é que estamos num processo de expansão, estamos num boom, estamos numa constante evolução. Todo o processo de criação está nesse processo de possibilidades de agrupamento e onde há consequências e onde há aí a oportunidade da criação. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e nós outros que constituímos a parte do homem, o reino hominal, todo obedece a este processo de criação dinâmico. Estamos nesse evolucionar dinâmico. E nós outros somos animais que estão numa condição de sociabilidade. Sim? Quando há, se mirarmos a união e a separação, em todo o processo de criação, todo obedece essa lei que proporciona a evolução, que é a aglutinação das células formando os elementos químicos, é a aglutinação dessas células formando os elementos primários da criação. Depois vem da parte mais diretamente ligada a nós, que são a parte vegetal e a parte animal, onde há um processo compreensível do processo de criação e cocriação das células, da reprodução e de tudo isso. E nós outros, dentro desse processo, dessa visão da criação, vimos que esse é um processo eterno. Esse é um processo eterno.
um processo dinâmico de não mudança. E isto está ligado diretamente ao sucesso dessa própria criação. Então, quando Kardec traz esses dois temas, que são dois temas muito ligados à parte social, sim? A parte social, aí pomos-nos a reflexionar. Como podemos entender isso dentro da dinâmica de nossa doutrina, que é essencialmente espiritual? Então, há um entendimento já inicial, que esta parte aqui é uma composição de coisas materiais e coisas espirituais. Este equilíbrio, esta união familiar, é que está em la base do conhecimento. Por que tem tudo isto? Entendemos, depois de tantos estudos na doutrina espírita e no processo de vida, que tudo é um processo educacional. Onde está a base da sociedade? Está na família. Onde está a base da educação? Está na família. Então, esse processo de constituição, de utilidade, de os seres se agruparem, dos seres viverem em sociedade, e do processo de matrimônio, ou de processo de acasalamento dos seres no processo produtivo, está embutido também o ser espiritual que está em evolução. Então, esse contexto, dentro da visão espírita, ele traz esta amplitude. E esta amplitude não para aí, neste assunto do nosso hoje. Ele continua. Todas as relações que temos são essas mesmas relações. Relações de aglutinação e de separação. Mira no trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é esse mesmo processo. É um processo de aglutinação. E pode haver separação. A reunião social, os convívios sociais, tudo está nesse processo. Tudo isso está dentro de um processo, então, de educação. De educação. Conforme reacionamos a isto, conforme trabalhamos nós outros nos campos de percepção e de atuação espiritual, estamos ditando o nível de entendimento, de oportunidade e evaluando nossa capacidade de aprendizagem como ser. Deus é perfeito e coloca aí as coisas básicas que impulsionam nós outros para esta compreensão e evolução, que é a paixão, a efetividade, sim? E o sentimento social do ser. E como fazemos a compreensão disso? Os resultados. Os resultados que vai nos agradar, vai nos gratificar, ou vai nos desagradar, vai nos punir, vai nos exigir ajustamentos, porque nos coloca numa posição de inconforto. E quando estamos numa posição que não está confortável, buscamos uma posição confortável. Estamos aí sentados na CIA há poucos minutos, mas daqui a pouco todos vão começar a sentir algum incômodo e vão buscar posição de conforto. Sim? Tudo em nossa vida é isto. E nós somos impulsionados para adelantarmos e caminharmos. A música que nos agrada tanto é isto, são dissonâncias e harmonizações que nos traz situações de inconforto e situações de conforto. Quanto nos gusta uma música, mas que para nós apreciarmos essa música, tivemos que ser levados em nossos sentimentos e percepções a instantes de incômodos e depois de boas resoluções. Então aí temos Beethoven trazendo a agressividade de notas que são solucionadas e nos dando conforto. Então a música, a vida, a situação, as relações, tudo isso vai expandindo para uma situação de busca de equilíbrio, de sucesso.
este assunto que estava aqui antes, de indissolubilidade do matrimônio, união familiar e divórcio, podemos fazer uma releitura para casamento que está apoiado em leis divinas e leis materiais. Porque quando estamos buscando isso no nosso agrupamento social, estamos dando e fazendo isso, sendo motivados para esta ação por aspectos de percepção material e dentro de um contexto divino. De onde há a primeira complexidade da coisa? Uma, que são coisas que são imutáveis e outras que são cambiáveis. Esta relação, então, que está basada em laços de afeto, em laços de complementações de necessidades humanas e espirituais, está dentro de um contexto do ser, em aspectos divinos de leis imutáveis e de leis organizacionais ou leis baseados em interesses materiais. Por isso que ao longo do tempo, a instituição matrimonial, o casamento, as aglutinações sociais, há cambiado e vão cambiando. À medida que o ser vai progressando, ou que a ambientação do ser vai cambiando. Sim? Hoje vemos que as relações de casamento, de família, dessas coisas que já compreendemos como coisas básicas, há cambiado tanto. Então, há cambiado inclusive ao nível que interfere em aspectos aspectos divinos, onde esses laços de afeto já estão não contemplando algumas coisas que nós outros como seres em evolução que estamos progressando, já entendemos e aceitamos. Como, por exemplo, a reprodução. As uniões que se unem com o objeto do cumprimento divino da reprodução. Então vemos aí que existe uma transformação nos aspectos sociais, imponendo conceitos, concepções que dizem respeito aos aspectos mutáveis, que estão cambiando. Mas no processo global do ser, da ação desse ser no ambiente de vida, é a progressão espiritual. Aún não entendemos completamente os desígnios de Deus, nossas possibilidades de evolução espiritual, temos já uma ideia, já temos um nível de conforto para lidarmos com essas situações, com essa situação de repetições sistemáticas que a reencarnação nos esclarece pelo Espiritismo e de como nos comportamos. Hoje já somos impelidos a reflexionarmos no entendimento desse ser consciente, de termos consciência do que verdadeiramente nós outros somos. Kardec tuvo várias perguntas aos espíritos para elucidar essas dificuldades de entendimento de nós outros. Porque uma coisa que não entendíamos muito era esse processo que se dava, não? Os espíritos começam a aclarar que há um processo de afinidade, que é o mesmo processo que a química inorgânica, a física, há detectado que são afinidades, aproximações, forças que se repelem e forças que se atraem nesse processo de evolução. Evidentemente que quando nós vemos que um metal repele ou atrai o outro, as forças magnéticas, as alimentações magnéticas que há nessas células explicam a situação. Em os seres humanos são outras formas.
que vamos entendendo que está basado em afinidades espirituais. E que essas afinidades espirituais? São concordâncias? São coisas que nos trazem concordância? Não? Ou pode trabalhar como a música, por exemplo, onde vemos aí que há fatores que agridem e fatores que concordam. Há a agressão e, ao mesmo tempo, a harmonização. Como que um ser que dentro desse processo da instituição do casamento passa um período de grande atração e depois entra em campos de grandes processos de rompimentos. Como é que pode esse processo acontecer? Então temos que buscar isso no conhecimento espiritual para entendermos com mais profundidade o que está passando. O que está passando nisso. Hoje já temos no entendimento que essa sistematização pelo processo reencarnatório traz experiências, ganhos, mas traz também muitas situações lastimáveis de comprometimentos. Porque aún estamos enguiados a campos de imperfeições, a característica de imperfeições que nos marca de forma tão difícil. Sim? Por isso que tem sempre a oportunidade, uma das misericórdias de Deus é sempre nos conceder, como a reencarnação, a oportunidade de reacermos esses processos de reacer. É um aprendizado. Quando perguntaram a Jesus sobre esse tema da indissolubilidade do casamento, então, porque estava dentro dos tempos, sempre houve esta situação desse comprometimento social que poderia ou não deveria, ou teria a possibilidade de ser rompido ou não. Jesus então traz sua ensinança passado nesses aspectos de entendimento espirituais. Sim? E aí ele traz realmente no campo de ação para os aspectos da lei divina e não para os aspectos de lei natural. E hoje mesclamos isso. É normal mesclar? É normal mesclar. Porque isso também é criação divina. Costumamos entender, não, isso é nós, é material, mas é no meio pelo qual estamos progressando espiritualmente. Então guarda relações divinas, sim, sim. É mutável, porque nós outros como co-criadores divinos estamos em progresso, estamos então em evolução. Isso está aglutinando para uma junção disto. Então, o que é isso tudo? Um meio de nós outros evolucionarmos. É um processo de criação que depende do ser. Depende do ser. Olhando no Cristo na parte das leis naturais e olhando na parte do divórcio, sim? Vemos que isso aqui é uma solução da sociedade. A sociedade trouxe uma solução. Que muitas vezes, quando há a separação, a pareja leva cada um no pior que existia na relação. Leva assim mesmo. Sim? Às vezes as causas que conseguiu, que rompeu todo aquilo que foi unido, quando há o divórcio, cada um leva no pior. E às vezes no pior está relacionado com o ser que não para de pensar, de reagir. Então há divórcios que se passaram há anos, já constituíram outras famílias. E a situação de rompimento ainda é presente. Pior, às vezes mais presente ainda.
O ser sofre no tempo todo. Tudo que era motivo de ferramenta para a evolução, para o equilíbrio, vira uma ferramenta, ou melhor, uma arma de destruição efetiva do ser, impondo inclusive doenças físicas ao ser, desenvolvendo principalmente doenças cardíacas, desequilíbrios glandulares, bem, que levam o ser a desenvolvimento de doenças cada vez maiores. Então essa chamada de Jesus, para que nós outros entendamos este assunto de uma forma mais ampla, guarda a relação, aqui entendemos um pouco melhor a natureza das coisas. Miramos aí, neste ponto, esta situação de rompimento das relações humanas devido a que os seres insatisfeitos, os seres em desequilíbrio de seus pontos de sensibilidade e de sentimentos, tomam a atitude de rompimentos. Então, vamos ler isso. Contrário à lei de Deus, essa é uma pergunta, e depois uma afirmação, se é para atender interesses circunstanciais ou materiais. Mas quando, para evitar um mal maior, como o suicídio, o crime, é mais caridoso então se libertar ao ser que sofre. Então, resposta dos espíritos às indagações de todos nós outros quanto a esses aspectos do divórcio. Quando o ser gravita no campo de sensibilidade de seus sentimentos, a decisão de ser. Quando esse ser se está de uma união que for harmoniosa, entrando em situações de desconforto tão forte que o ser empeça a desequilibrar. E aí entra este entendimento de que está passando então. O que está passando? Basicamente, voltemos à chaga máxima de nós outros, pelas nossas imperfeições, que é o orgulho. O orgulho. Tem algo saiu do nosso campo de idealização ou de aceitação. Emmanuel nos explica uma vez, chamando a atenção de nós outros, que se algo se passou dentro de uma relação que criamos com tanto carinho, com tanta paixão, que tínhamos sonhos tão grandes na vida e agora não há, isso deve levar a nós outros a reflexionarmos e agirmos. Porque a situação estava presente. O que cambiou? O que cambiou as coisas? Violência. O marido está pegando a mulher. É uma coisa grave quando vimos na sociedade. O que passou para chegar nessa situação? De sair da paixão, do equilíbrio, do amor, para chegar neste ponto. Algo se passou. Bem? Então temos que aí buscar, enveredar nesse campo. Então mira que já conseguimos entender que esta relação é uma ferramenta importante. Porque está relacionado à nossa capacidade de evolução. É difícil saber isso. É um campo de trabalho. E às vezes desistimos dele. E essa é uma desistência que não dá para adiarmos, porque desistimos fisicamente. Voltemos ao campo novamente de lo material. Tomamos decisões materiais. Separei. Vamos lá, assinamos os papéis e separamos. Sim? Estamos separando os físicos. Porque no espiritual não separa. Imagina se há filhos. Se há outras constituições, inclusive materiais, constituição de uma empresa, constituição de um patrimônio, algo, empieza outro campo de trabalho aí, às vezes muito mais difícil para nós outros.
Então, é um campo de trabalho. Não nos iludamos disso. Todas as relações são campos de trabalho. E temos que ter a capacidade de entendermos essas relações como possibilidades de nós outros, de evoluirmos. Então, sempre estamos aí, pendente dessas coisas. E sempre a vida nos impõe nesses sistemas de aglutinações e de rompimentos estas possibilidades. Quanto mais trabalhamos e conseguimos manter a harmonização, mais equilibrado estamos gravitando nós outros como seres espirituais frente à própria vida. Porque são nossas imperfeições linkeadas às imperfeições de los demás, adicionado com muita pimenta, muito caliente, de tudo que temos a resgatar, de tudo que temos a aprender. Então aí, os Espíritos nos aclaram também que nas constituições familiares e nos agrupamentos sociais de relacionamento que temos nós outros, estão aí exatamente as pessoas que temos a oportunidade de aprendermos, de resgatarmos, de nos reequilibrarmos. Aí, romanticamente colocando, naquelas ideias, não? É uma missão, eu estou aí para ajudá-lo a ser, não? Que é muito mais no orgulho do que outra coisa. Porque todos somos carentes. Senão não estamos gravitando nesta faixa tão difícil que estamos gravitando. Mas é a faixa que estamos, é o que verdadeiramente somos, e temos a misericórdia do Pai dando-nos condição de fazermos disso o melhor. Da situação mais séria que possa encontrar na vida. Sim? Teremos na parte de saúde mental todas as possibilidades de relacionamento. No filho problema? No esposo e na esposa problema? Está em nossos campos de atuação. Sempre que colocamos, sempre que colocamos no problema ou na solução fora de nós outros, estamos errando. Sempre. Não somos nem o problema, o outro não é nem o problema e nem a solução. Porque nós outros que somos o ser que está vivendo e tendo a experiência reencarnatória, nós outros que somos importantes. Não nos iludamos que vamos construir grandes coisas, que estamos fazendo isso, aquilo. A maior construção que podemos fazer é de nós outros mesmos. E sem egoísmo. Porque quanto mais fizermos melhor para nós outros, mais vamos colaborar com a ação dos demais. Então essa ação, vamos agora, teremos que carregar 100 quilos. Não? Se eu carrego 100 quilos solo, é difícil. Mas se eu carrego 120 quilos em dois, pode ser uma coisa boa. Realmente pode ser uma coisa boa. Conseguimos carregar 120 quilos em dois, eu carrego só 60 horas. Hein? Mira. Então, isso pode acontecer tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, tantas possibilidades de fazer. Há pessoas que adotam seres, têm 2, 3 filhos e têm umas 4, 5 adotados. Sim? Eu conheço uma pessoa que tem 8 pessoas em sua casa. Sim? Já criou todos os filhos e tem agora umas 8. Minha sobrinha tem 2 filhos e adotou umas 3 agora, 3 irmãos. Sim? Então, é uma infinidade de possibilidades nesses aspectos de que estamos trazendo de la relação e de los rompimentos. Toda essa ação está dentro desse sentido. Quando há um rompimento, muitas vezes ele está na parte de interesses, na parte material. Novamente voltamos ao egoísmo do ser.
Essas relações, então, são campos de dificuldade de nós outros como seres. Esse processo de criação, casamento, separação, esse processo dinâmico da vida, dá aí algumas coisas a pensar. Aí temos Deus, Jesus e Moisés. 3 seres trazendo informações para nós outros. Deus criou o homem, macho e hembra. Por essa razão, o homem deixará a seu padre e a sua madre, e se ajuntará a uma mulher. E não serão mais los dos, sino uma sola carne. Que es homem, pues, não separe lo que Deus uniu. Jesus adiciona. Então, até aí, que os dois não sejam uma sola carne, é Deus. É a figura da criação. Então, nós outros, esta ideia que estou enfatizando, de que tudo é um processo de crescimento, de preparação. Depois, Jesus chama a atenção, não? Que não separe do que Deus uniu. Porque Jesus não veio para mudar a lei, ele veio para ser cumprir. Ele veio para dar entendimento de nós outros, que nós outros estamos frente às nossas possibilidades. Só que somos seres tão complicados, que às vezes entramos em campos tão distorsivos de sofrimento, que os Espíritos nos esclarecem que o divórcio não é uma recomendação espírita, mas que, independente, em muitos casos, sim, se recomenda o divórcio. Quando o ser que está sofrendo em situações tão desesperadoras, sim, ele tem que ser protegido, ele tem que ser libertado dessa situação, para não ter coisas mais comprometedoras, como, por exemplo, o crime e o suicídio. O ser não vendo situações plausíveis de atender seus campos de equilíbrio e de conforto, ele racionaliza sua existência e dá cabo a ela ou dá cabo à vida do outro. Ou entra em demências mentais, em desequilíbrios e processos obsessivos que estão cheios, vinculados a esses estados. Bem? Porque nós somos seres sociais. Quando não temos a resposta do ser para a parte social, nos incomodamos. Vamos numa coisa bem física. Temos fome. Estamos com hambre. Bem? Se nós outros não ingerimos um alimento, não vamos satisfazer. Se continuamos persistindo na fome e no hambre em nós outros, vai chegar um ponto que começamos como seres sociais a dar respostas antissociais. Passamos a ser agressivos. Bem? Começamos a ser atos de desatinos, como por exemplo roubar, sim, matar uma pessoa para tirar algo, porque estamos no inconforto e não temos resposta para isso. Nós outros somos esse ser que está caminhando. Como não temos o amor da madre, o amor do padre, a consideração do amigo, vamos nos deformando em termos de existenciais, e as respostas sociais vão se desequilibrando. O ser que é agredido, principalmente dentro do lar, na casa, o ser que é sempre reprochado em todas as situações, a agressão que ele vai assimilando, vai deformando sua resposta social, emocional, de sentimentos e, por conseguinte, espiritual. Ao ponto que a demência, o desequilíbrio mental vai se instalando. Vêm as depressões, vêm os campos de loucura, de desequilíbrios mentais, os desarrollos de dolências de toda a ordem. Então, esses seres que os espíritos recomendam que, nesses casos, sim, é melhor que se saia disso, liberte a pessoa. E hoje, como já temos esse divórcio instalado em nossa sociedade, o ser que não está muito equilibrado, o ser que que aproveita, que tem suas deficiências de imperfeição, usa o divórcio como
seu instrumento de ação. Sim? Por exemplo, se eu tenho um divórcio, eu posso usar isso positivamente ou negativamente. Eu posso, por exemplo, usar positivamente quando a sociedade responde para a proteção da pessoa. Sim? A pessoa está entrando em campos de situações difíceis. O marido está adicionado ao álcool, às drogas, e está trazendo um mau exemplo para sua casa, está entrando em campos de violência, ameaçando a integridade física das pessoas. Então a sociedade vem e protege e faz o divórcio. E no negativo, no ser deformado e desequilibrado, usa o divórcio para fazer mais forte a sua vítima. Sim? E assim os campos de, por exemplo, os campos financeiros, a mulher que aí entra nas brigas judiciais, imponendo um câmbio das coisas. Eu conheço uma chica que tem 2 filhos. Os 2 filhos de padres diferentes. Separada de los 2. Impõe lutas judiciais todo ano. 2 vezes mais ou menos para cada um. Sim? É uma coisa mercantil. E está involucrado aí as 2 crianças. Sim? E agora já tem idade de entender a coisa e fica um campo de totalmente dúbio, desequilibrante da ação do ser. Sim? E a madre usa o divórcio como esse aspecto totalmente negativo. Então é o ser deformado. Por isso que isso é campos temporários na vida, afortunadamente. E aqui Moisés foi perguntado para Jesus, por que Moisés, então, ele aceitava, recomendava e que se separasse, que se desse lá no divórcio para a mulher. E Jesus era judeu, há 2000 anos atrás, Jesus não disse não, pelo adultério aí sim é recomendado que se hasse. Mas isso não foi sempre assim, Jesus disse. Isso nunca, no princípio não era assim. Então é uma lei extremamente temporária, social, que Moisés trouxe desta relação. Mas o que está por trás é justamente o ser que está em evolução. O ser que está passando essa situação. O tirano que está impondo situações de agressividade ao outro ser. Ou a vítima que está aí atrapada nessas situações de desequilíbrios. Muitas vezes e sempre presente sua participação também. Sempre estamos passando. Aí uma nota de um espírito aqui que diz o seguinte. Deixa eu ver se eu acho. Casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada. De coração para coração, a qual o casamento se lança sempre para mais alto, em plenitude de amor eterno. Emmanuel, dando-nos o aspecto dessa tarefa constante. Eu tenho um amigo, Stephen Kennedy, um amigo que estudou em Harvard e hacemos trabalho conjunto e financeiro, e ele tem alguns livros e alguns insights na parte espiritual muito bueno. E ele diz o seguinte, um dos segredos que ele tem de manter um casamento muito largo é que ele realizou 5 casamentos. 5 casamentos. Mas sempre com a mesma esposa. 5 casamentos com a mesma esposa. Porque no casamento que passa? No casamento é aquele período de aproximação, de encantamento, de paixão. Os Espíritos dizem, a paixão é boa. A paixão é material. Mas porque estamos pulsando num corpo material. E a paixão motiva.
Então a paixão é buena, pela paixão é buena, porque nos leva para campos de aproximação. Então tudo isso estava bem. Chega uma hora que começa a desequilibrar tudo. Sim? Então a gentileza, o sorriso, até as coisas malas que a pessoa tem, achamos bonito. Né? Como os filhos pequenos. Passa um tempo, aquilo começa a incomodar. O timbre de voz começa a incomodar. Sim? A respiração do ser começa a nos incomodar. No mastigar, sim? Barulhos que nunca havia e começa a incomodar. E aí vamos também nos relaxando em nossa relação. Já não trazemos mais as flores, os bombons, não invitamos mais para sair, não hacemos elogios, não cultivamos tudo aquilo que foi cultivado nesta época. Então é necessário, quando isso está passando, recompor. Se uma forma deu certo uma vez, provavelmente vai dar certo novamente. Vamos fazer. Somos seres inteligentes, não? Então ele sugeria ser isto. Casar novamente. Então ele disse que para ter sucesso, ele então casou 5 vezes com a mesma mulher. E teve a sorte que a esposa dele casou mais ou menos umas 10 vezes. Com ele mesmo também. Então foi interessante isso, porque é a forma de cultivar isto. De cultivar essa relação. Isso está em todo o campo. Quando sempre temos um problema de relação, sempre queremos resolver de uma forma taxativa, imponendo na situação. Somos intransigentes, voltamos ao orgulho. Sim? Não temos flexibilidade para sermos isso. Sim? As flores que são débeis e vivem ao relento estão sempre íntegras. Porque vem a tempestade, as tormentas, e ela tem a flexibilidade, vai para lá, vai para cá. Às vezes se perde na parte, na pétala de rosa, algo, mas termina depois, quando passa a tempestade, ela está aí. E às vezes a árvore forte que aí está, é rompida e arrancada em todas suas raízes, porque não tem flexibilidade. Há que ter este campo de atuação, de equilíbrio. Há que ter todas essas coisas que Jesus trouxe para nós outros em suas ensinanças, que é a paciência, a indulgência. Tem? Nazareno, que esteve acá, um palestrante espírita, sempre traz a recomendação do BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então temos que ter campos de escape, de atuação, de reflexão, para nós outros aprendermos com a situação que estamos passando. Sim? Porque há 2 situações terríveis em nossas vidas, que geralmente hacemos de formas lamentáveis. Uma é juzgar que o problema da dificuldade é do outro. Já sabemos que não é. E o outro é juzgar que o problema é nosso. E trazemos isso para o campo lamentável da culpa. Então nos sentimos culpáveis. Então os desequilíbrios emocionais gravitam nessas 2 situações. Uma, estamos sentindo culpáveis e entramos em depressão. Outros, achamos que o outro é culpável e também entramos em depressão. Sim? Então esses 2 campos são campos extremos. Não é no filo que estamos andando. São as 2 hastes que estão sustentando o filo. O importante é este filo que estamos andando. Sim? Buda dizia, importante é o caminho do meio, é a caminhada. Porque quanto mais equilíbrio estivermos, mais vamos singrar esse mar, mais vamos ter estabilidade, mais vamos ter equilíbrio, mais vamos ter conforto em nossas vidas espirituais. Então a recomendação que fica desse aprendizado, dessa lição, são essas coisas. Aí tem duas reflexões. Uma eu acho que já falei, que essa é desse meu amigo aqui, Stefano. Emmanuel diz aqui, alguém pode ler para mim, que eu não consigo ler isso? Perdão. Tem legalidade?
es tarea para todos los días, por cuanto solamente de la comunión espiritual verdaderamente y profunda es que surgirá la integración de los cónyuges en la vida permutada. ¿Sigue? Sigue, porque isso eu já li há pouco. É só para reforçar, para todo... En los tiempos de dificultades, cuando las personas buscan la separación por motivos superficiales, acuérdese que tal vez los dos juntos superen los obstáculos con más facilidad si suman en vez de dividir. Y si el hecho ya estuviera consumado, no se desespere. Busque amar y comprender, rogando a Dios que lo bendiga, bendiciendo también a los demás familiares que son también, antes de todo, hijos de Dios. Textos del equipo de redacción del Momento Espírita. Descubre el nuevo hombre o la nueva mujer que vive a tu lado, en vez de salir por ahí intentando descubrir una nueva e interesante pareja. Estoy seguro que tus hijos los respetarán por la decisión de crecer juntos y aprenderán la importante lección de cómo creer y evolucionar unidos a pesar de las discordias. Siempre habrán peleas y discusiones. Por eso, de vez en cuando es necesario casarse de nuevo, pero trata que sea siempre con la misma pareja. Então aí está a mensagem desse de hoje. E isto, novamente, agora, vamos fixar isto nos campos de todas as relações que temos. Sim? Então, quando Kardec traz essa parte do matrimônio, essa parte afetiva, tudo isso está relacionado a todo o nosso campo de vida. São as relações de trabalho, são as relações sociais, são as amizades, são todos os planos, está dentro deste contexto. E cabe a nós outros, utilizarmos isso a proveito de nós outros mesmos, de termos este equilíbrio, esta maturidade espiritual, esse ser consciente que já empieza a pulsar dentro de nós outros, para saber o que podemos ser, de que forma podemos ser. E que é essa grande variável que temos? É nosso nível de satisfação, é nosso nível de equilíbrio. Sim? Não vamos ficar aí alimentando o tempo todo as coisas. O que passou, passou. E o que é importante de tudo isso, podemos começar novamente. A vida é esta dinâmica, como a lei da reencarnação, que cambiamos, sempre vai. Se nós outros necessitamos de uma reencarnação, uma desencarnação, para tomarmos consciência das coisas, e depois reprogramarmos e teremos por misericórdia o ouvido das coisas, que aún muitas não conseguimos perdonar, vão se aflorar durante nossa própria jornada, sim? Porque esse ser consciente que já somos hoje, não hacemos isso agora. Não necessitamos desencarnar para sermos isso. Podemos perdonar, porque isto está danhando a nós outros. Já somos conscientes que isso é malo para nós outros. Então já cambiamos, já nos olvidamos disso, já não deixamos com essas coisas nos afetem hoje. Porque eu posso ser mais feliz do que sou. Se tem coisas que estão me dificultando a ação, cabe justamente e somente a mim tomar essa decisão. Por que não tomar? Por que não ser mais feliz? Por que não trazer mais equilíbrio para a minha mente? Sim? Se não sabemos fazer isso ainda, vamos buscar ferramentas para isso. Na meditação, vamos escutar um livro, vamos cultivar amizades, vamos trabalhar proativamente para nós outros. E esta é a recomendação para que nós outros possamos reflexionar sobre esse assunto. Muitas graças.